Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Então estamos iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Temos que, sim, de fato, raciocinarmos, de fato, à luz das Escrituras. Nesse sentido, o irmão Paulo, em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, ele traz uma palavra muito importante, dizendo a nós o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu amigo, minha amiga, não é objetivo nosso criticar a sua igreja, a sua fé, nós apenas mostramos o que a Bíblia ensina. Agora, se a sua igreja, o seu líder ensina coisas diferentes do que as Escrituras ensinam, não é problema nosso. Eu posso dizer com toda tranquilidade, porque não é eu que estou refutando a sua fé, não é eu que estou trazendo e colocando você para pensar. É a palavra do nosso Deus, é aquilo que Deus nos deu e aquilo que você tem em suas mãos. Então, ficamos bastante atentos a isso. Jesus, o nosso Senhor, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Eu sei que você, meu amigo, já descobriu que muitas doutrinas, que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, contraria a palavra de Deus. Eu sei que você já descobriu isso. Aí eu pergunto para você, e qual a sua reação diante disso? Qual? Mesmo sabendo que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, contrariam as Escrituras, qual é a sua reação? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem? Eu sei de algo que o irmão Paulo, escrevendo e registrado em Atos 17:30, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo em que você não sabia. Mas agora Deus, ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Olha, se arrependam. O verdadeiro evangelho leva as pessoas a se arrependerem e a converterem dos seus caminhos, a mudar o seu sentido. Que Deus toque o seu coração profundamente, que essa seja a sua decisão. Vamos ao resumo do programa número 22. A importância da invocação do nome de Jesus para a salvação. Iniciamos com 2 textos. Atos, capítulo 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tiago 2, verso 7. Tiago, capítulo 2, verso 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Deixamos claro que a invocação do nome de Jesus é importantíssima para a salvação. Lemos Marcos 16, verso 15 e 16, o qual traz as palavras de Jesus falando da importância de crermos no Evangelho e sermos batizados para a salvação. Frisamos o quanto é importante darmos atenção ao Evangelho bíblico, o qual apresenta a salvação através da invocação do nome de Jesus. Apresentamos Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. E, projetando ele, José deixa Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deixamos claro que, infelizmente, o evangelho crido e pregado pela grande maioria não consegue entender do que de fato Jesus salva. Apresentamos Lucas capítulo 1, versos 67 a 77 e destacamos o versículo 77 para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Trouxemos Lucas no capítulo 24, dos versos 46 a 48, e destacamos as palavras de Jesus, reforçando a salvação por meio da invocação do seu nome. Versos 47 e 48.
e em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Provamos que os que criam em Jesus eram batizados em seu nome. Trouxemos Atos capítulo 22, do 14 ao 16, e destacamos o verso 16. E agora, que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Nesse sentido, apresentamos Atos no seu capítulo 13, dos versos 22 a 26 e o verso 38. E destacamos o verso 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Eles falando de Jesus. Apresentamos Atos capítulo 26, dos versos 14 ao 18 e destacamos o 18, o qual deixa clara a missão dada por Jesus ao irmão Paulo, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Frisamos, só há salvação quando invocamos o nome de Jesus e que Jesus nos salvou dos nossos pecados. Trouxemos as palavras do irmão Paulo afirmando, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Apresentamos muitos textos falando da importância da invocação do nome de Jesus para a salvação. Atos, capítulo 10, do 42 ao 43, Mateus 1, 21, 1 João 2, do 12 ao 13, Atos 22, 14 ao 16, Marcos 16, 14 ao 16, João 3, do 17 ao 18, Atos 4, do 10 ao 12, João 20, do 30 ao 31, 1 João 5, do 11 ao 13, João 1, do 12 ao 13. Deixamos claro, em Gálatas capítulo 3, versos 26 a 27, que por meio da invocação do nome de Jesus no batismo, tornamos filhos de Deus e revestimos de Jesus. Trouxemos vários documentos provando que o batismo em nome da Trindade liga as pessoas à Igreja Católica e não à Igreja de Deus, corpo de Cristo. Finalizamos com 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se você não ouviu esse estudo, é só solicitar o áudio, que nós estaremos enviando a você. Nosso tema hoje, o evangelho pregado pela grande maioria hoje. Autêntico ou sintético? Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis, em Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e temos crido no evangelho. Evangelho da vossa salvação. Percebeu? O evangelho da vossa salvação. Tem pessoas que não dão muita atenção ao evangelho. Tem pessoas que dizem assim, basta eu crer em Jesus. Mas será que estão crendo em Jesus como dizem as Escrituras? Nosso tema hoje é um tema um pouco forte. O evangelho que a grande maioria tem pregado hoje. Autêntico ou sintético? Para um melhor esclarecimento, vamos ler qual a origem da palavra evangelho. Qual a origem? Etimologia. Literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, derivando da palavra grega euangelion, ou seja, bom, angelion, mensagem. Então, boas notícias, boas novas. Evangelho, boas novas. Boa notícia, boa mensagem. Romanos 1, verso 15 ao 17, o irmão Paulo diz assim, e assim quanto está em mim, estou pronto para
também vos anunciar o evangelho. Ele está dizendo a boa notícia. A vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, verso 15 ao 17. Não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro tem que ser o de Cristo, aquele que foi pregado para o judeu, aquele que foi pregado aos gregos e aquele que foi transmitido pelos nossos irmãos. O evangelho tem que ser autêntico. Para ficar mais claro, o significado de boas novas, notícias muito boas, novidade feliz, notícia de que o mundo seria salvo por Jesus Cristo. Não é eu que estou falando isso aqui, isso é uma pesquisa. Olha, diz que o evangelho é a notícia que o mundo seria salvo por Jesus. Eu não digo que será salvo por Jesus. Louvado seja Deus. Essa pesquisa está em https://www.dicionario.com.br/boas novas. Meu amigo, minha amiga, devido à importância do evangelho para a salvação, nós propomos o tema, o evangelho pregado hoje pela grande maioria, autêntico ou sintético? E aí? Autêntico ou sintético? Você pode não estar entendendo, essas palavras não são do seu repertório, nem a palavra autêntico, nem sintético. Então vamos lá, autêntico significa o quê? Autêntico. Verdadeiro, legítimo e genuíno. Autêntico é um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, que não é falso, que é real, positivo. Palavras semelhantes a autêntico, legítimo. Então o evangelho que você crê tem que ser legítimo, sincero, verdadeiro, justificado, justo, válido. É isso. Direto, franco, genuíno, leal, puro, certo, exato, fundamentado, incontestável, insuspeito, procedente, real, veraz. O evangelho tem que ser isso. Aquilo que de fato Jesus trouxe. Nós não podemos florear, inventar. Não. O mundo foi pensado para ser dominado por poucos. Foi pensado pelos filósofos, por homens assim. A religião também foi pensada. Roma governou o mundo politicamente e queria governar também religiosamente, pelo poder religioso. E conseguiu governar o mundo desta forma, juntando a religião com o Estado e trazendo para a humanidade um evangelho que não é autêntico, ele é um evangelho sintético. Então vamos ao significado de sintético. Diz-se daquilo que é fabricado ou produzido de modo artificial, através de síntese química, feito em laboratório ou indústria de forma a ficar semelhante ao natural. Diz-se daquilo que é confeccionado por uma síntese, pele sintética, material sintético. Sintético que não é natural, né? Artificial, plástico, antinatural, falso, fictício, irreal. Eu comprei um sapato barato. Eu comprei um, mas olha o sapato, igual o sapato seu, rapaz. E por que você pagou tão caro nesse sapato? Tá fácil de saber, um é couro sintético e o outro é couro mesmo. Tem a diferença. Eu tomei um suco ali de abacaxi baratinho. Você tomou um suco? Tomei um suco ali. Eu paguei R$12 no suco. Você pagou quanto? Eu paguei R$3. Você tomou um suco de abacaxi. Um suco artificial. Tem a cor do abacaxi, o gosto do abacaxi, mas foi criado em laboratório e faz mal para a sua saúde. Isso é danoso à saúde. Agora imagina um evangelho sintético. Parece, tem
uma aparência de verdadeiro, mas não é verdadeiro. Não tem elementos suficientes para convencer você, para levar você ao arrependimento, para levar você a ter uma relação de fato verdadeira com Deus. Olha, meu amigo, eu estou falando isso aqui para pessoas que não ainda conhecem a verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando você vai entendendo a verdade, você tem que acreditar nela. Tem que acreditar. Vamos frisar, ler Romanos 1, verso 16 ao 17, na tradução da Bíblia Viva, e você responde para nós se o evangelho pregado pela grande maioria hoje é autêntico ou sintético. Olha o que está escrito em Romanos 16, verso 17. Isso é fruto de um evangelho sintético. Não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quantos creem nela. Esta mensagem foi primeiramente regada só aos judeus. Porém, agora todos são convidados a ir a Deus deste mesmo modo. Esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus, quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como Salvador. Isto é realizado pela fé, do princípio ao fim. Tal como a Escritura afirma, o homem que encontra a vida vai encontrá-la confiando em Deus. Romanos 1, 16 e 17, na Bíblia Viva. Isso é o que o irmão Paulo escreveu, cooperador Giliard, em Romanos 1, verso 16 ao 17? Não. Diz que o evangelho é o poderoso método divino de levar ao céu todos quanto creem. Esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu. Você ouviu nós lermos Romanos 1, verso 16 ao 17? Não é isso? Esse é o objetivo e propósito do evangelho? Se é esse, por que nós não temos nas Escrituras os irmãos frisando a respeito do céu, como será o céu? Nossa, o céu é tão almejado no evangelho pregado hoje, mas os nossos irmãos não falaram como é o céu, perderam tempo. Podiam dizer, o céu é assim, ou o céu é aquilo, o céu é desse jeito, o céu é daquele jeito, mas não falaram. É esse o objetivo e propósito do evangelho? Foram essas palavras do irmão Paulo? Foi esse evangelho pregado por nosso Senhor Jesus e os seus apóstolos? Eu digo, um evangelho que não conserta o problema surgido no Éden não é autêntico, meu amigo. O evangelho, ele traz uma proposta de conserto do mundo. Nosso Senhor Jesus pregou e ensinou seus apóstolos um evangelho que traz de fato a boa notícia que Deus pretende salvar o mundo. Infelizmente as pessoas têm transformado o evangelho na simples biografia de Jesus, a história de Jesus. Foi esse evangelho pregado por nosso Senhor Jesus e os seus apóstolos? Foi esse? Jesus e os apóstolos pregaram o evangelho usando as palavras de Deus dadas aos profetas. O Velho Testamento foi abolido, mas Jesus pregou o evangelho usando as escrituras que você chama de Velho Testamento. Sabe por que você não gosta do Velho Testamento? Porque nele tem as profecias que fundamentam o evangelho. E a maioria dos crentes hoje são ignorantes com respeito às profecias bíblicas. Eu ainda insisto, que evangelho Jesus e os apóstolos pregavam? Essa pergunta, meu amigo, minha amiga, não é difícil de responder. Quando lemos as Escrituras, encontramos Jesus pregou o evangelho do reino, enviou seus discípulos a pregar e ensinar esse evangelho. Tanto que o irmão Mateus registrou as seguintes palavras do nosso Senhor Jesus. Que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tem pessoas aí, tá vendo? A terra vai vir ao fim. Não, meu amigo, não é o fim da terra, é o fim do governo do maligno, porque o evangelho do reino destrona Satanás. O evangelho do reino coloca Jesus como rei, como aquele que governará o mundo. Então virá o fim do governo de Satanás, que começou no Éden, quando ele venceu nossos pais carnal, Adão, o pai de toda a raça humana, e tomou o governo do mundo das mãos de Adão, como ele bem apresentou em Lucas 4, Satanás diz, a mim me foi dado. Virá o fim, o governo do maligno. Agora, você que quer ir para o céu,
Você diz, virá o fim da terra, Deus vai por fogo, vai acabar com tudo. Não é esse o evangelho pregado na Bíblia. O evangelho do reino era anunciado por Jesus. Leia Marcos 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Pergunto para você, qual é o evangelho do reino? Você diz, o evangelho do reino é aquele. Como diz, é aquele que vai levar-nos para o céu. O reino é nos céus. Mas você ora, venha teu reino, para que a vontade seja feita na terra. Oh, meu amigo, o evangelho que você está crendo é um evangelho na ótica pagã, na ótica da filosofia grego-romana. Infelizmente, Jesus disse em Marcos 16, verso 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho que ele ensinou. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele disse para nós pregarmos o evangelho. O evangelho que ele ensinou. É esse o evangelho pregado em nossos dias? Pergunta para as pessoas o que é o reino de Deus. Elas não sabem. Se eu crer, meu amigo, num evangelho diferente do anunciado por Jesus e os apóstolos, serei salvo? Se eu crer num evangelho diferente, será que esse evangelho diferente é o poder de Deus para a salvação, sim? Não vai ser, Satanás sabe disso, por isso ele misturou, ele trouxe um evangelho sintético. O sabor, tudo é quase, parece que é, mas não é. Jesus deixou claro, quem não crer no evangelho será condenado. O irmão Lucas registra as palavras do Senhor Jesus afirmando qual a sua missão. Vamos ler. Lucas capítulo 4, verso 42 ao 44. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava. E chegou junto dele. E o detinham, para que, se não se ausentasse deles. E ele, Jesus, porém lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. É necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. E pregava o que? O evangelho do reino. Você hoje não prega o evangelho do reino. Lucas 8, verso 1, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Nossos irmãos, os apóstolos, foram enviados a pregar o mesmo evangelho que o nosso Senhor Jesus pregou. Vamos ouvir. E Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Jesus enviou-os a pregar o reino de Deus. Pode perguntar para os pastores o que é o reino de Deus aí. Você vai ter respostas que não são harmônicas com aquilo que os profetas anunciam. Você vai ver, você vai ter resposta sim. Sabendo a multidão, seguiu a Jesus. E Jesus os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Lucas 9, verso 11. Que maravilha! Falava-lhes do reino de Deus. Falava desse evangelho, dessa boa notícia. A boa notícia é, o mundo não vai ser destruído. Deus pretende restaurar esse mundo. Deus está restaurando os homens hoje, restaurando a vida das pessoas hoje e convidando as pessoas a estar preparado para o reino. Tanto que eles diziam, está próximo o reino, está próximo o reino, está próximo o reino de Deus se aproxima. Era essa a mensagem. Jesus convida pessoas a se desprender de tudo e anunciar o evangelho do reino. Lucas 9, verso 60. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus estava dizendo, vá, não se embarace com as coisas desse mundo, vai anunciar o reino de Deus, vai anunciar o reino de Deus.
Como já mostramos, o nosso Senhor enviou seus discípulos a pregar o evangelho do reino, o evangelho autêntico. Porém, após a sua ressurreição, ele ainda passou algum tempo instruindo os seus a respeito da pregação do reino. Ouça o que o irmão Lucas escreveu a esse respeito. Atos, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus começou a fazer e ensinar até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Essa mensagem era tão importante que Jesus tirou tempo para falar, detalhar para os seus as coisas concernentes ao reino de Deus. Os apóstolos, nossos irmãos, tinham a ideia carnal. Eles achavam que o reino manifestaria naquela época. Por isso que ficaram naquela lá de quando Jesus morreu. Achava que tudo tinha terminado. E aí Jesus ressuscita e aparece a eles e começa a falar para eles de fato as coisas concernentes ao reino. Explicar para eles como é que será o reino. Se você ler, meu amigo, Apocalipse 11, verso 15 ao 17, você vai ver o reino de Deus vai manifestar na volta de Jesus. Isso é maravilhoso. E é esse evangelho que nós pregamos. Eu digo, a Igreja de Deus prega um evangelho que abençoa o mundo, não abençoa um grupo. Ele abençoa o mundo. Atos 8, versos 5, 6 e o 12 confirma que de fato nossos irmãos seguiram pregando o mesmo evangelho que Jesus, o nosso Senhor, pregou. Descendo Filipe, nosso irmão, à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Bastante atenção ao verso 12 agora. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. O evangelho pregado hoje, que você crê, meu amigo, fala, dá ênfase ao reino de Deus, dá ênfase ao nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados? Não, né? Não, né? Não, eu sei que não. Vamos ficar atentos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas tem que ser o evangelho autêntico. Nos Atos dos Apóstolos está registrado que o irmão Paulo também era um pregador do evangelho do reino. E, entrando na sinagoga, falou, pregou ousadamente por espaço de 3 meses. Por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Atos capítulo 19, versículo 8. Quando o irmão Paulo chegou ali nas sinagogas dos seus irmãos, os judeus, né? Eles diziam, não, esse aí não é o Messias, não, o reino de Deus ainda vai manifestar, esse não é o Messias. O irmão Paulo dizia, orientava eles, persuadia eles acerca do reino de Deus, quando é que o reino de Deus vai manifestar sim, e que Jesus, o Messias, já tinha vindo. Era essa a mensagem do irmão Paulo. Pregava Jesus, pregava o reino de Deus. Era essa a mensagem. Atos 28, verso 30 ao 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. E recebia tantos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele ficou ali 2 anos ensinando, pregando o reino de Deus. Pergunta hoje se os crentes sabem, querem pregar o reino de Deus. Os crentes nem sabem, os crentes querem ir para o céu, como nós já lemos lá, no texto lá, adulterado por uma tradução da Bíblia Viva. Que absurdo. Tem gente que diz, mas as pessoas não podem alterar as escrituras desse jeito. As escrituras estão alteradas na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas. Quando está alterado na cabeça das pessoas, alterar no papel é fácil. É fácil. Em outro momento, o irmão Paulo disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus.
E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Atos, capítulo 20, dos versos 24 ao 25. Percebeu? Por onde passei pregando o reino de Deus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho do reino é o evangelho da graça de Deus. Deus não pensou e não levou em consideração que nós não merecíamos, mas Ele fez um plano maravilhoso sem levar em consideração isso e trouxe para nós esse evangelho que é da graça de Deus, é o favor de Deus para o mundo. Deus não vai deixar o mundo nas mãos de Satanás. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Infelizmente, ao contrário do irmão Paulo, muitos têm feito do evangelho negócio. Ao contrário de muitos, disse o irmão Paulo, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. É isso. Antes, em Cristo, que é como membros do corpo de Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios 2, verso 17. Por que muitas pessoas não pregam a verdade hoje? Porque visam lucro. Então não vai pregar a verdade, eles visam lucro. E a multidão vai se juntar? Pode olhar onde ensina a verdade, a multidão não está. Agora, onde ensina o evangelho artificial, sintético, as pessoas lotam esses lugares. Eu quero trazer aqui detalhes. Os termos evangelho da graça, Atos 20, verso 24. Evangelho do reino, Mateus 24, 14. Evangelho de Deus, Romanos 1, verso 1. Evangelho do seu Filho, Romanos 1 e 9. Evangelho de Cristo, Romanos 1, 16. Evangelho da paz, Romanos 10 e 15. Evangelho de Jesus, Romanos 15, 19. Nosso Evangelho, 2 Coríntios 4, 3. Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4 e 4. E Evangelho eterno, Apocalipse 14, verso 6. Não são outros evangelhos. Tanto que o irmão Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 1, verso 7 ao 12. Olha o que ele escreveu. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir como labareda de fogo, vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu a importância? Não pode ser outro evangelho. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vier, fala da volta de Jesus para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia, no dia da volta de Jesus. Não, você quer ir para o céu? Devia estar aqui quando nós chegarmos lá no céu. Não, é quando ele vier. Meu amigo, minha amiga, para a salvação devemos crer no evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus e no batismo bíblico, como bem Jesus disse lá em Marcos 16, verso 15 e 16. Pregai o evangelho a toda criatura. Qual evangelho? O evangelho que ele ensinou. Quem crer e for batizado será salvo. Batizado de que jeito? Da forma como os nossos irmãos batizaram. Mas quem não crer no evangelho será condenado. O evangelho que você crê, autêntico ou sintético? O irmão Paulo deixa claro que não podemos deixar o evangelho autêntico. Ouça o que ele fala. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam
e querem transtornar, modificar a ordem, desorganizar, provocar desordem, atrapalhar, perturbar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Gálatas capítulo 1, dos versos 6 ao 9. Seja maldito quem ensinar outro evangelho. Agora ouça o mesmo texto na versão da Bíblia Viva, Gálatas 1, versos 6 e 9, e responda se essas pessoas são benditas ou malditas. Estou admirado de que vocês tão depressa, assim, estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que Ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro meio de salvação, além daquele a respeito do qual lhe falamos. Sim, se um anjo vier do céu e pregar outra mensagem qualquer, que seja maldito para sempre. Digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre ele a maldição de Deus. Gálatas 1, do 6 ao 9, na Bíblia Viva. Eita, meu amigo, ouviu? Que coisa terrível. Mudaram o evangelho? Mudaram? E aí, meu amigo? Você está sendo bendito ou maldito em crer no evangelho diferente? Satanás quer te amaldiçoar. Satanás quer que você permaneça debaixo da maldição. Lembra o que Deus disse para Adão quando Adão desobedeceu a palavra? Deus disse, maldita é a terra por causa de ti. Em desobediência, Adão trouxe maldição para a terra. E Jesus traz bênção. E o evangelho que Jesus anuncia traz bênção para a vida das pessoas. Mas o evangelho que os homens anunciam ainda faz com que leva os homens a permanecer debaixo da maldição. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho ensinado e pregado por nosso Senhor Jesus e seus discípulos conserta o problema surgido no Éden. Não, Deus desistiu do Éden, vai te levar para os céus, você vai ficar tocando harpa lá, andando nas ruas de ouro lá nos céus, né? E não sei o que, Ai, meu amigo, minha amiga. O evangelho tem que ser autêntico, deixar de ser um evangelho sintético. No dia do nascimento do nosso Senhor Jesus, os anjos louvavam a Deus, pois sabiam que o evangelho anunciado por aquele que nascia mudaria a história dos homens. Olha, no mesmo instante, no momento em que Jesus nasceu, apareceu com o anjo que estava dando a notícia, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, verso 13 ao 14. Você vê o evangelho da graça, boa vontade para com os homens, a notícia boa. Deus tem boa vontade para com os homens. Lembra desse texto? Adulterado pelos homens? Paz na terra, principalmente no Natal. Paz na terra aos homens de boa vontade. Não é isso que está escrito aqui. Esse é o evangelho sintético. Paz na terra aos homens de boa vontade. Que homens têm boa vontade? Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Essa é boa vontade de Deus. Deus deseja salvar, mas Deus salva por meio do evangelho. Deus salva por meio da remissão dos pecados, por meio de Jesus, da invocação do nome de Jesus. Mas você quer um evangelho sintético. João o Batista, aquele que veio à frente para anunciar o Senhor Jesus, disse ao ver ele às margens do Jordão, eis o Cordeiro de Deus que põe fogo no mundo. João 1, verso 29. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus pretende tirar o pecado do mundo. Ouça o que afirma o irmão João, confirmando o evangelho que ele pregava.
E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Então era simples, ao ouvir o evangelho que o nosso Senhor Jesus pregava, era fácil identificar ele como o Salvador do mundo. Era fácil, diziam os samaritanos, diziam para a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Eles ouviram Jesus e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4,42. De onde os samaritanos tiraram essa ideia de Jesus Salvador do mundo? Porque ouviram Jesus. Quantas vezes eles ouviram Jesus? Uma única vez, e foi suficiente, cooperador Giliardi, para eles identificar Jesus como Salvador do mundo. Mas hoje os crentes ouvem esse evangelho, ouvem e não conseguem identificar Jesus como Salvador do mundo. Por que não conseguem? Porque estão ouvindo um evangelho sintético, cheio do paganismo, cheio do platonismo, cheio da filosofia de homens. Não conseguem enxergar Jesus como Salvador do mundo. O que eles enxergam é que Jesus vai pôr fogo no mundo, vai levar eles para os céus. Eles até cantam, da linda pátria estou bem longe, diz que está longe, diz que tem saudade da pátria. Oh, meu amigo, que pátria você tem saudade? Hã? O próprio Senhor Jesus disse da sua missão, que é identificada facilmente por meio do evangelho que ele pregou. Vamos ler. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo. Não. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Louvado seja Deus. O evangelho pregado por nosso Senhor Jesus e pelos nossos irmãos anuncia a regeneração de todas as coisas, anuncia a restauração de todas as coisas, anuncia que com a volta dele, o mundo vai ter um governante que vai governar o mundo com vara de ferro, ensina que haverá uma transformação total nesse mundo, voltará o mundo a ser como era o Éden. Mas o evangelho pregado pela maioria anuncia a destruição do mundo, tanto que eles leem o Apocalipse como catástrofe, como julgamento de Deus, como destruição do mundo. O Apocalipse é a destruição, estamos perto do Apocalipse. O Apocalipse é o oposto de Gênesis, leia nessa visão. O Apocalipse é o oposto de Gênesis. É isso que nós temos no evangelho verdadeiro. Agora, no evangelho sintético, você tem o que nós estamos falando. O evangelho pregado pelo irmão Pedro denunciava o pecado, coisa que nós não ouvimos os pregadores hoje. Denunciava o pecado, convidava ao arrependimento e à conversão, anunciava um tempo de refrigério e a restauração de todas as coisas. Vamos ler. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha quem? Jesus, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, do 19 ao 21. Arrependei-vos e convertei-vos. Sejam apagados os vossos pecados, arrependam, sejam apagados os vossos pecados. E assim vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor, pela vinda de Jesus. E Deus vai enviar Cristo, o qual já foi pregado a nós, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Essa restauração que foi anunciada pela boca dos santos profetas desde o princípio. Essa é a mensagem, esse é o evangelho verdadeiro. Um evangelho que anuncia a restauração de tudo, arrependa, converta, seja apagado os seus pecados. Eu quero aqui, tristemente, dizer o seguinte, o evangelho pregado pela grande maioria tem se mostrado sintético ou autêntico? Infelizmente, é triste isso aqui, mas a pergunta é, tem se mostrado sintético ou autêntico? Trago as palavras de José Santana Dória, mestrando em teologia. Olha o que ele disse. Chegou o momento de refletir seriamente sobre muito do que está sendo feito hoje, em nome do evangelismo.
Se o que estamos fazendo é um evangelismo verdadeiro, bem estruturado, ou é somente atividade constante, ou ainda pior do que isso, uma atividade prejudicial. Então, precisamos questioná-lo, com base no princípio da sola escritura. Só a Escritura. Palavras fortes. O que estamos fazendo é algo bem estruturado ou é somente atividade constante? Ou ainda pior que isso, é uma atividade prejudicial? Precisamos, ele diz, questionar o evangelho que estamos pregando pelas Escrituras. Ele ainda diz, o que é o evangelho em si mesmo? É uma pergunta do José Santana Dória. Será que as mensagens que estão sendo pregadas, os padrões de apresentação e os livretos distribuídos são verdadeiramente fiéis à mensagem do evangelho? Ele pergunta. Louvado seja Deus que muitas pessoas estão já questionando, estão vendo que não passam de palavras vazias. O irmão Paulo deixa claro que a fé salvadora se manifesta quando de fato ouvimos a palavra de Deus. O irmão Paulo diz, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versos 16 ao 17. Por que as pessoas não estão crendo no evangelho? Porque não estão ouvindo a palavra de Deus. Porque em lugar de ouvir aquilo que está escrito, aquilo que Deus falou por boca dos seus profetas, estão ouvindo aquilo que os homens estão falando e os homens que estão negociando a fé. Está claro que sem a pregação genuína da palavra de Deus não existe a fé salvadora. Tanto que a pregação deve vir apelando aos homens que se arrependam. Nesse sentido, ouça as palavras do nosso Senhor Jesus. O povo que estava assentado em trevas. O povo estava assentado em trevas. Viu uma grande luz. E, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17. Estava sentado em trevas, na região da sombra da morte. O evangelho raiou como uma luz. Se o evangelho não for verdadeiro, não raia como luz. O evangelho pregado, meu amigo, minha amiga, por nossos irmãos, conduziam pessoas ao arrependimento e ao perdão dos pecados. E ouvindo eles isto, a pregação do irmão Pedro, compungiram-se, arrependeram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, homens, irmãos, o que faremos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 37 ao 38. Ouça as palavras do Senhor Jesus nesse sentido. Jesus disse, se não vos arrependerdes todos de igual modo perecereis. Lucas 13, verso 3. Nosso Senhor Jesus ainda afirmou, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Deus quer que nós sejamos convencidos pela pregação e nós nos arrependemos. Mas nós não queremos ouvir um evangelho que nos acaricia. Diante do rei Agripa, o irmão Paulo fala do arrependimento que deve manifestar em quem ouve a pregação. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo o que é que Paulo dizia, o que é que Paulo pregava, que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos 26, verso 20. Infelizmente, hoje nós não temos esse tipo de pregação, as pessoas não sabem do que se arrepender. Não sabem. Com certeza, meu amigo, minha amiga, o evangelho pregado por nossos irmãos era o mesmo pregado por Jesus, o nosso Senhor. Tanto que está escrito em Marcos 1, verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, verso 14 e 15. Esse era o evangelho pregado por Jesus e os nossos irmãos. E é o evangelho que nós pregamos hoje. Arrependam que o reino está próximo. Jesus está voltando. Você está preparado para a volta de Jesus?
Você está preparado para ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança um reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo? Ou você está pronto para ouvir: apartai de mim que eu não vos conheço? Apartai de mim que eu não vos conheço. O significado de arrependimento no judaísmo e cristianismo: arrependimento, sentimento de contrição ou rejeição demonstrada pelo pecador em relação aos seus pecados, fazendo com que esse pratique o bem para conseguir a sua remissão. Nós trouxemos aqui www.dicionario.com.br arrependimento. Olha, contrição e rejeição demonstrada pelo pecador em relação aos seus pecados. E aí, nesse sentido, eu trago as palavras de José Santana Dória de novo. Diz assim: Jesus era um grande evangelista e sabia que a lei é um elemento essencial na pregação do evangelho. Porque é por ela, pela lei, que vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Pregar a lei não tem sido comum nos nossos dias. Eu podia falar isso aqui com as minhas palavras, mas eu preferi trazer palavras de outro. Pregar a lei não tem sido comum em nossos dias. Por isso que não há arrependimento verdadeiro. José Santana Dória destaca ainda: Paulo afirma que não conhecia o pecado senão pela lei. Romanos 7,7. A lei faz o pecador clamar por misericórdia, pois vê que está perdido. Mas os púlpitos estão ignorantes do capítulo 20 de Êxodo. O diabo tem conseguido convencer os pregadores de que a lei é incompatível com a graça, incompatível com o amor. Mas a Bíblia nos ensina o oposto, pois há afinidade entre os dois. Leia Mateus 22, 37, 39 e 40. A lei elucida as exigências do amor. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, mas é desobediente. Eu amo a Jesus, Jesus aboliu a lei. Jesus não sei o quê. Jesus aboliu a lei, né? Você viu, meu amigo, o evangelho é sintético, não é autêntico. José Santana Dória ainda destaca: essa forma de pregar soa estranha nos dias de hoje. Ouvi de certo pastor que, ao ouvir uma mensagem como essa, dizer ao pregador: você está pregando salvação pelas obras. Muitos pensam que, ao se pregar isso, virá a cisão, a divisão, e é melhor amordaçar o evangelho em prol da unidade. Será que estamos dispostos a adocicar a doutrina da fé apenas para manter o tradicionalismo evangélico e a unidade, passando por cima da verdade? E é a verdade que liberta. Se o evangelho pregado não dá ênfase à verdade, não há libertação. Olha o que diz José Santana Dória: é verdade que a salvação é pela graça por meio da fé, mas a lei deve ser apresentada para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versos 19 ao 20. A lei traz ao pecador a convicção de pecado. Um puritano, Samuel Bolton, diz que quando nós notamos os homens feridos pela lei, então está na hora de entregar o bálsamo do evangelho. Temos que pregar o caráter de Deus, José Santana Dória diz, que é santo, e temos que pregar a lei santa, aplicando-o aos corações, às consciências, ao homem interior. Dessa forma, o nosso evangelismo vai gerar pecadores convictos de seus pecados, clamando por misericórdia ao verem sua miserável condição de perdidos. Preguem a lei de Deus, ele diz. Mostre um Deus santo ofendido pelo pecado. Jesus fez isso, ele falou. E fez mesmo. O evangelho pregado por Jesus não era sintético, era autêntico. O irmão João pregava um evangelho autêntico. Olha o que ele disse: confessarmos os nossos pecados. Como vai confessar os pecados se o elemento essencial não está no evangelho pregado hoje? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Mas não tem lei, não tem pecado. 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Lembra das palavras de Jesus? Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. O irmão Paulo pregava um evangelho autêntico que levava as pessoas ao arrependimento. Ele dizia: porque onde não há lei, também não há transgressão. Repito aqui as palavras de José Santana Dória:
Jesus era um grande evangelista e sabia que a lei é um elemento essencial na pregação do evangelho, porque é por ela, pela lei, que vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Pregar a lei não tem sido comum em nossos dias. Palavras de José Santana Dória. Quando pregamos, meu amigo, um evangelho sem colocar a lei no seu devido lugar, acabamos reforçando a afirmativa do diabo a Eva. Não morre. Não morre. Não morre. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. É pelo pecado que a morte existe. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Quando pregamos o evangelho que ensina que Jesus aboliu a lei, estamos contra o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus e os apóstolos. O irmão Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Satanás quer matar, tirando o elemento essencial, ele mata. Infelizmente, muitos, sem perceber, negam o sacrifício e a missão de Jesus. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. Ouça as palavras do Senhor Jesus aos seus conterrâneos. João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Por quê? Porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Morre nos pecados. Se você não aceita um evangelho pregado por Jesus, você vai morrer nos seus pecados. Para mostrar que as pessoas estão anulando o sacrifício de Jesus, vamos trazer aqui uma colocação bastante simples, mas que vai te esclarecer muito. Evangelho, cooperador Giliardi. O que é o evangelho, cooperador Giliardi? É novas de salvação. Para quem a salvação, cooperador Giliardi? Para o pecador. Quem é o pecador, cooperador Giliardi? Aquele que comete pecado. E o que é pecado, segundo as Escrituras e o Evangelho pregado por Jesus e os nossos irmãos? O pecado é transgressão da lei. Viu, meu amigo? O pecado é transgressão da lei. Agora vamos fazer o seguinte, não tem lei, Jesus aboliu. Se não tem lei, não tem o quê, cooperador Giliardi? Transgressão. Se não tem transgressão, não tem o quê? Pecado. Pecado. Se não tem pecado, não tem? Pecador. Se não tem pecador, precisa de salvação? Não. E precisa de evangelho? Não. É o que tem feito hoje o evangelho sintético. Nós temos a mensagem, ele salvará o seu povo dos seus pecados, Mateus 1, 21. Mas se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não pode existir pecador. Se não existe pecador, para que a salvação? Se não existe salvação, por que pregar o evangelho? Negar a vigência da lei é negar Jesus como Salvador. É negar a existência da morte. É repetir a pregação do diabo no jardim do Éden. Não morrereis, Gênesis 3 e 4. Quando pregamos o evangelho autêntico, a prioridade é ensinar, meu amigo. É ensinar. Atos 5, verso 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Ensinavam. Atos 5, verso 21. Eis que os homens que encerrassem na prisão estão no templo ensinando o povo. O evangelho prioriza ensinar. A pregação era tão intensa que as autoridades religiosas diziam aos irmãos, em Atos 5, verso 28, não vos admoestamos e não expressamente dizemos a vocês que não ensinassem nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa falsa doutrina. Ensinavam tanto que Jerusalém estava cheio do conhecimento. Atos 11, verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ensinaram muita gente. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. Pregava, anunciava, pregava, ensinavam. Atos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros. Eles estavam ali ensinando e pregando com outros que ensinavam e pregavam também a palavra do Senhor. Atos 18, verso 11. E ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. O que está faltando hoje nas pregações é a palavra de Deus. O que está faltando hoje nos púlpitos é o ensinamento bíblico. Os homens estão fazendo dos cultos hoje shows.
e é culto para encher as pessoas, o seu ego, mas não leva as pessoas à conversão. Ouça o conselho do irmão Paulo ao irmão Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2, verso 1 e 2. Nos dias dos apóstolos havia uma dedicação total à pregação e ensinamento. Vamos ler o que está escrito. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, escolham 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós os perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, verso 1 ao 4. O resultado da pregação, no verso 6. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Resultado de um evangelho autêntico. Atos 19, verso 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ouvir a palavra de Deus. Se o evangelho que pregamos não for autêntico, não poderá desenvolver uma fé salvadora. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. 2 Coríntios 2, verso 17. Quero compartilhar com vocês. Há muitos anos eu comprei um livro, pois o seu título me chamou a atenção. O título era Evangelho de Hoje, Autêntico ou Sintético. Foi dele que eu peguei esse título emprestado. O autor, Walter J. Chantry, ele é pastor de uma igreja batista na Pensilvânia. Ouça o que ele propõe nesse livro. Estatísticas de conversões mirabolantes, mas falsas. Campanhas evangelísticas apoteóticas, rios de dinheiro empregado, esmagadora propaganda e psicopressões. União à custa da doutrina da palavra de Deus. Resultado: milhões de decididos por Cristo, que nunca irão à igreja. E a maioria dos que vão continuam tão no mundo quanto antes. Querem um Salvador, mas de modo algum um Senhor. Por isso, milhões que dizem, Senhor, Senhor, ouvirão, apartai-vos de mim. Um cristão dedicado é fruto anormal, raríssimo e até incômodo. A maioria das igrejas hoje em dia são tradições cerimoniais externas e ocas, a não ser que nossas igrejas redescubram o caminho da salvação. Pesquisando honestamente a palavra de Deus, o protestantismo evangélico se enfocará no emaranhado de tradição humana. Unidade não deve ser procurada à custa do evangelho. Esta é a análise e o desafio que Walter J. Chantry nos entrega em O Evangelho de Hoje, Autêntico ou Sintético. Muito forte essas palavras, não são, ouvintes? Ele diz assim: milhões de decididos por Cristo que nunca irão à igreja. Eu quero aqui fazer uma ressalva. Que não sabem nem o que é a igreja, que a igreja não é 4 paredes. Gostaria aqui, sim, eu gostaria de ter trazido aqui citações desse livro, porém eu procurei esse livro entre meus materiais aqui, não encontrei. Acho que eu emprestei para alguém, né? Se você quiser adquirir esse livro, a editora é a Editora Fiel, www.editorafiel.com.br. Alguns lugares dizem que esse livro está esgotado. Acho que não publicaram muito dele, não, cooperador. Não quiseram publicar muito dele, não. É uma crítica boa, né? Infelizmente, deixaram o evangelho autêntico por um sintético. Deixaram o evangelho genuíno, legítimo, e procuraram um evangelho falso, infelizmente. Deixaram o evangelho sincero, verdadeiro, justo.
Trouxeram um evangelho fabricado, produzido, um evangelho sintético. Nosso irmão Paulo, escrevendo ao irmão Tito, no capítulo 2, verso 11 ao 15, ele diz: porque a graça de Deus há se manifestado. Deus manifestou a graça dele, trazendo salvação, que é perdão de pecados a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio e justa. Esta é a palavra. Em 2 Timóteo 3, verso 15 ao 16, o irmão Paulo diz para o irmão Timóteo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Para a salvação é para a remissão de pecados, pela graça que há em Cristo Jesus. O irmão Paulo diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Satanás sabe disso, que as escrituras é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso Satanás tem trazido, no lugar das escrituras, uma mensagem que não é verdadeira. Como já mostramos em programas passados, a autoridade de homens e a filosofia pagã levou a grande maioria da cristandade para distante das escrituras, e a escritura é lida na ótica da filosofia e teologia mundana, a qual não leva pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Os crentes, na sua grande maioria, não suportam a sã doutrina, desviam seus ouvidos da verdade, não suportam a repreensão trazida pela palavra da verdade. Nesse sentido, o irmão Paulo disse: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, que é conjunto coerente de ideias fundamentadas a serem transmitidas e ensinadas. Isso é doutrina. Porque virá tempo, o irmão Paulo diz, que não suportarão a sã doutrina. E tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre aflição, faz a obra de um bom evangelista. Cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, verso 2 ao 5. Meu amigo, resultado da pregação de um evangelho sintético. Crentes nem percebem e acabam sendo espíritas. É isso mesmo. Acabam sendo espírita. Eu vi minha alma saindo do meu corpo, não sei o quê. Idólatras. Acaba sendo transgressor dos mandamentos de Deus e mundanos. Os crentes não conhecem os 10 mandamentos. A maioria nem sabe qual é o primeiro dos 10 mandamentos. Não consegue entender que precisam ser salvos do pecado, que é a transgressão da lei. A nota tônica do evangelho, a ressurreição, acabou perdendo sentido devido à doutrina da imortalidade da alma. A doutrina de uma morada no céu e um estágio no céu surgiu a partir dessa crença. Não conhecem as profecias bíblicas. Esse é o resultado de um evangelho sintético. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, somos agradecidos ao Senhor por Tua palavra. Somos agradecidos ao Senhor porque a Tua palavra tem nos despertado, tem posto em nós, ó Deus querido, consciência de que portadores desta palavra temos que levar aos corações. Rogamos que cada ouvinte possa ser tocado por Tua palavra e que nós venhamos ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Assim como Elias propôs naquele dia diante dos profetas de Baal, levando o povo a tomar uma decisão. Também que a palavra do Senhor nessa manhã possa levar corações a decidir ao Teu lado, ó Eterno. Sabemos que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje temos conhecimento. Precisamos decidir ao lado da Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito Santo possa conceder, ó Deus querido, força a cada ouvinte, para que possa decidir ao lado da verdade, que é a Tua palavra e que tem poder de libertar. Somos agradecidos por tudo, rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Repreendemos nesse momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo poder de enfermidade, todo mal, todo espírito das trevas. Repreendemos nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo poder de incredulidade também, em nome de Jesus. E oramos para que o Senhor abra os olhos das pessoas para que possam compreender a verdade da Tua palavra. Assim como o Senhor convenceu o irmão Paulo, que era um perseguidor da fé, assim o Senhor possa convencer corações e corações para a palavra que liberta. Agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe e que Deus seja louvado por tudo. A paz seja contigo, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, uma semana de bênção e de paz. Irmão Giliardi, paz seja contigo, que Deus te abençoe.
Paz seja contigo, Pastor Lucas, e a toda a sua família, e a toda a nossa audiência, que a paz seja convosco. Muito obrigado por você estar aqui. Essa é a Rádio Encontro com Deus, e esse é o programa A Luz das Escrituras, onde a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome de Jesus. Que a paz esteja com você e não deixe de acompanhar as demais programações.